passando a agir com maleabilidade diante das circunstâncias adversas e desafios da vida. O novo não assusta, sendo encarado como oportunidade de algum aprendizado. Agindo desta forma, o crescimento não cessa. 8. Predominância do monismo. Genericamente, chama-se de monismo as teorias filosóficas que defendem a unidade da realidade como um todo, em metafísica. O espiritualista universalista privilegia uma visão mais monista, embora não negue e compreenda que o dualismo seja fundamental para o desenvolvimento do espírito, sobretudo enquanto encarnado. Portanto, apesar de entender que as ideias dualistas de bem x mal, erro x acerto, luz x trevas etc. são relevantes no início da caminhada espiritual, conforme vai obtendo uma expansão consciencial, acaba por notar que o monismo prevalece, bem e mal são relativos, todos temos uma essência divina, todos temos impulsos de autorrealização, todos precisamos amar e ser amados, todos manifestamos aspectos da inteligência universal. 9. Espiritualidade e a vivência. Para se ter uma percepção mais realista de um espiritualismo universalista, é preciso vivenciar algumas correntes religiosas, filosofias de vida. Ou seja, não basta o conhecimento teórico, mas sim, ter se engajado e participado de diferentes agrupamentos, pelo tempo necessário para assimilar conceitos e experiências práticas. 10. Autoconhecimento. O conhece-te a ti mesmo é um princípio fundamental para o espiritualista universalista. Somente através de um bom grau de entendimento, quanto aos próprios sentimentos e principais mecanismos psicológicos, é que o universalista terá condições de colocar em prática diversos dos princípios anteriormente assinalados. Conclusão. Bem, este artigo não esgota o assunto. Obviamente, não me considero detentor da verdade, e, sendo assim, evidencia-se que estes princípios podem ser melhorados, complementados e, até mesmo, serem acrescidos de outros princípios. Entendo que o espiritualismo universalista é uma construção coletiva e passará por constantes aperfeiçoamentos, conforme se expandem as consciências. Além disso, é importante salientar que será inevitável que os perfis dos espiritualistas universalistas serão variáveis, conforme a experiência, vivência de cada um, o que é natural, saudável e condizente com os próprios princípios para um espiritualismo universalista. Em outras palavras, a partir da síntese particular que cada um poderá fazer, sobre as religiões, filosofias de vida existentes, ali se constituirá um universalista praticamente único. O que poderá promover uma espécie de identidade entre os universalistas é a própria vivência dos princípios aqui propostos, desenvolvidos, ou quiçá, dos princípios que futuramente caracterizarão um efetivo e consciente movimento espiritualista universalista. Eu, de minha parte, estou exercitando os princípios propostos, confessando-me um mero aprendiz. Espero que outros se juntem a esta caminhada, tornando-nos mais distantes da ortodoxias religiosas e filosóficas, contribuindo para um mundo mais livre e solidário. Em tempo, finalizo salientando que esta proposta em favor de um espiritualismo universalista não prevê, nem tenciona, a um fim das religiões instituídas, mas sim, aspira a uma convivência mais pacífica e produtiva, pois, afinal de contas, todos temos uma essência divina. Artigo 12. Espiritualidade e religião. Escrito em 30 de maio de 2011. Introdução. Há um tempo atrás, era comum encontrar-me com pessoas que diziam, orgulhosamente, que tinham uma religião. Essas pessoas assim agiam, geralmente, para contraporem-se àquelas de outras denominações, ou para confrontarem indivíduos céticos, ou ainda para criticar aos que não seguiam a nenhuma tradição religiosa em específico. Este tipo de confrontação, na minha percepção, embora tenha se reduzido um pouco, ainda persiste em larga escala. Esta atitude, que beira ao sectarismo, não tem muita razão de ser,
se avaliarmos que mais vale ter espiritualidade do que ter uma religião. Desta maneira, propus-me a escrever o presente artigo, com o intuito de contribuir para diferenciar o ter espiritualidade daquilo que é exclusivamente ter uma religião. Neste início, faz-se relevante trazer algumas definições que ajudam a delinear a questão. O termo espiritualidade significa qualidade ou caráter de espiritual. Já o termo espiritual do latim spirituale, é definido como relativo ou pertencente ao espírito, por oposição à matéria, vida espiritual. Com relação à religião, do latim religione, apresentamos três definições. A. Crença na existência de uma força ou forças sobrenaturais, considerada S como criadora S do universo, e que como tal deve-me ser adorada S e obedecida S. B. A manifestação de tal crença por meio de doutrina e ritual próprios, que envolvem, em geral, preceitos éticos, e C. Culto rendido à divindade. Desenvolvimento do assunto. Após a colocação das definições, pode-se compreender que ter espiritualidade apresenta uma grande amplitude, enquanto que ter uma religião é um tanto restrito, pois obedece a rituais, cultos que, obviamente, estão intimamente ligados a contexto histórico, cultural. Mas, não paremos por aqui. Vamos desenvolver mais a questão, nos pontos a seguir. 1. A religião, se muito dogmatizada, o que é relativamente comum, induz a acomodação do indivíduo, ou até sua paralisação como ser pensante. Por outro lado, quem busca ter espiritualidade elabora perguntas e busca respostas, o que induz ao crescimento como ser humano e à expansão de sua própria consciência. 2. Numa religião instituída, quase sempre há forte hierarquia e, com isso, os sacerdotes e similares. Estes, no intuito de defender conceitos e ritos específicos, frequentemente podam os adeptos participantes, que, não raras vezes, deixam de pensar e de ouvir a chamada à voz interior. Já quem busca espiritualidade, além de usar corriqueiramente o seu raciocínio, desenvolve sua intuição, e tem maiores chances de crescimento e autorrealização. Quem quer ter espiritualidade não tem exatamente um intermediário, sacerdotes similares, entre-se a divindade, ou todo, mas sim vê os mais experientes do caminho espiritual como pontos de referência. 3. As religiões, principalmente as que possuem uma forte visão dualista, bem x mal, céu x inferno, etc., priorizam mais um discurso de punição do que de educação. Aqueles que pretendem ter espiritualidade, desenvolvem melhor um sentido de aprender com os erros e de autoconhecimento. Assim, o religioso mais estrito lida muito com sentimentos de medo e culpa, remorso, enquanto quem se espiritualiza olha para dentro e verifica o que precisa ser melhorado. 4. Religiões, as mais dualistas, tendem a fornecer conceitos mais restritos e antropomorfizados de Deus, e de seus aspectos, atributos. Quem aspira a ter espiritualidade acaba por entender que não é possível limitar a inteligência cósmica. 5. Genericamente, as religiões são instituições humanas, que apontam caminhos espirituais. Já a espiritualidade é algo que, naturalmente, ruma para transcender a condição humana. Assim, com frequência, a religião provoca divisões, enquanto aquele que procura ter espiritualidade estuda, entende e transcende as divisões, para fazer a sua síntese. 6. Grande parte das religiões, de forma mais ou menos intensa, almeja que seja buscada e adotada pelas pessoas, nações, de forma padronizada. Na contramão desta realidade, ter espiritualidade é um atributo particular que precisa ser buscado, desenvolvido por cada indivíduo, com as nuances específicas da própria alma. 7. A maioria das religiões vê a verdade em seus ensinamentos e livros, enquanto que os que aspiram a ter espiritualidade, paulatinamente,
vê a verdade por trás de todos os ensinamentos, de todos os livros religiosos e na própria natureza em manifestação. 8. A religião, frequentemente, precisa da fé para sua manutenção e continuidade. Já para se ter espiritualidade, são necessárias capacidades de análise racional e de síntese intuitiva, e, a partir do que é plausível, surge a fé como consequência. A fé do religioso tem como pré-requisito comum ser fixa, imutável, enquanto a fé de quem tem espiritualidade é relativa ao contexto de conhecimentos, e, por isso, evolui com o tempo. 9. O religioso, num sentido mais restrito, tem a sua mente num passado de glórias e de revelações, projetando-se para um futuro de beatitudes e recompensas. Aquele que aspira a ter espiritualidade e a desenvolve, tem a sua mente no aqui e agora. Vive o presente e, com isso, evita a prisão ao passado e ansiedade pelo futuro. Assim, tende à harmonia. 10. Quem segue estrita e profundamente uma religião, crê que ela possui a verdade absoluta. Quem almeja ter espiritualidade, compreende que a verdade tem infinitas faces. Palavras finais. Concluindo este artigo, é importante que alguns aspectos ainda sejam abordados. O texto colocado não tenciona, de forma alguma, combater quaisquer religião nos seus princípios fundamentais. A liberdade religiosa e de expressão são primordiais para a evolução humana. Compreendemos também que a matriz para que se desenvolva a espiritualidade no ser humano é composta pelas religiões tradicionais e suas variantes. Apenas enfatizamos que é relevante ir além dos ritos e dogmas, pois entendemos que o conteúdo é mais importante que a forma. Assim, assinalamos que alguém que segue os preceitos de uma religião instituída também pode estar, em paralelo, desenvolvendo satisfatoriamente sua espiritualidade. Ou seja, não é preciso abandonar a própria religião para que se tenha espiritualidade. O que é preciso é desenvolver um olhar mais profundo e aprender a escutar a voz interior. O divino se manifesta em todo lugar e através de todos os seres. Artigo 13. Perfil de espiritualista universalista. Escrito em 12 de agosto de 2011. Introdução. Este artigo não é um texto que visa ditar normas de conduta para quem deseja se tornar um espiritualista universalista, e tampouco instituir um padrão rígido para tal. O objetivo das presentes colocações, reflexões é trazer pontos de referência àqueles que estão tentando compreender o que é espiritualismo universalista, e, ainda, àqueles que aspiram a viver a vida dentro de uma concepção mais ampla. Desta forma, a seguir, encontram-se questões existencialistas relevantes, comentadas conforme uma visão universalista. O conjunto dessas questões acaba por traçar, ainda que em linhas gerais, o perfil de um espiritualista universalista, muito embora reconheçamos que quase sempre haverá significativa diversidade entre aqueles que tentam assimilar, vivenciar a inteligência cósmica, o todo. Questões diversas. 1. Erros. O espiritualista universalista não é tão dualista na questão erro, acerto. Mas, dentro do contexto em que vive, quando percebe que falhou, não fica remoendo remorsos. Logo procura compreender sua deficiência, e caminha na direção do certo, dentro das circunstâncias vividas. 2. Vitória. Vitória e derrota também são aspectos relativos para o espiritualista universalista, que, em verdade, sente-se vitorioso sobretudo quando superou a si mesmo. Não alardeia aos quatro cantos do mundo a sua vitória, mas felicita-se e usa seu íntimo sentimento de satisfação para avançar mais. 3. Idealismo. O universalista é um idealista por natureza, já que crê, almeja uma convivência mais tolerante e ecumênica, entre as diversas vertentes religiosas, visões de vida. No entanto, embora seja um idealista, não é alienado do contexto sociocultural em que vive. Assim,
O idealismo é um combustível essencial para o bem viver do universalista, que o usa para tornar-se um indivíduo melhor, e, por consequência, contribuir para uma sociedade mais harmônica. 4. Solidão. A solidão não é um problema para o espiritualista universalista, pois vê nela uma oportunidade de olhar para dentro, conhecer-se e exercitar a convivência consigo mesmo. Embora não busque deliberadamente estar só constantemente, aprecie os momentos em que a solitude ocorre. Além disso, o universalista sabe que a solidão é uma ilusão, pois todos os seres estão interligados. 5. Evolução espiritual. Para o espiritualista universalista, evolução espiritual é alcançar níveis mais profundos de autorrealização e de harmonia. Ou seja, evoluir espiritualmente é muito mais um processo interno de conscientização e transformação, do que qualquer esquema de recompensa divina por atos de disciplina ligados a preceitos religiosos e rituais externos. 6. Religião. O espiritualista universalista é mais voltado ao conteúdo do que à forma. Assim, não se apega a uma religião em especial, procurando assimilar o que há de positivo em qualquer uma, e deixando de lado os ritos exteriores. No entanto, pode participar assiduamente de uma determinada religião, pois consegue ver, sentir a espiritualidade vinculada a ela, além das aparências externas e normas humanas. 7. Nacionalismo. O universalista, até pelo nome que o intitula, não terá o nacionalismo como prioridade em sua vida. Ele pode e deve amar a sua nação, como coletivo que é de consciências em evolução, situadas num mesmo espaço, tempo e contexto. Porém, o espiritualista universalista vê a qualquer ser humano, seja de cultura próxima ou distante, como um irmão espiritual também em busca de autorrealização. 8. Trabalho material. O trabalho material, sob uma ótica mais universal, ganha forte amplitude. Então, para o espiritualista universalista, o trabalho não se separa do seu viver espiritual. O trabalho não é apenas seu sustento, mas também chance de se autorrealizar e de contribuir para toda a coletividade. 9. Família. O universalista compreende que a sua família terrena é composta pelas consciências que, por motivos diversos, o cosmos as colocou em contato íntimo consigo. Portanto, há algo importante a aprender com eles ou a transmitir a eles, pelo menos em boa parcela da vida terrena. No entanto, o espiritualista universalista não perde de vista que todos os seres pertencem a uma mesma e única família. 10. Morte. A morte é apenas uma transformação. O corpo perece, mas o espírito, consciência permanece. É o que sente e vivencia o espiritualista universalista, que, por ocasião do desencarne de alguém próximo, compreende a necessidade evolutiva do ser em outras dimensões da vida. 11. Divulgação. A divulgação do universalismo não é prioridade para o espiritualista universalista, pois ele entende que uma visão mais ampla da vida depende de maturidade individual. Portanto, pouca valia terá uma propaganda sistemática do universalismo. Então, pode-se concluir que o universalista consciente fará muito mais uma divulgação de ideias, do que o proselitismo praticado em diversas religiões. 12. Saúde. A manutenção da saúde, em todos os níveis, é muito importante para o espiritualista universalista. Ele sabe que seu corpo denso é o veículo para a manifestação de sua consciência na Terra, onde há aprendizados ricos a serem feitos, enquanto durar a experiência física. Assim, não é difícil perceber que práticas extremistas como jejuns muito prolongados, autoflagelação, uso de alucinógenos, dentre outras, não constam no cotidiano do universalista. 13. A verdade. O espiritualista universalista compreende que a verdade é multifacetada. Dependendo do ângulo sob o qual se olha uma questão, ali se verá uma verdade. Então, sobre outro ângulo, será possível ver outra verdade.
Ou seja, cada um de nós enquanto ser finito, encarnado e limitado, terá sempre uma verdade parcial. A grande verdade, que tudo abarca, pertence à inteligência universal, ou ao todo, ou a Deus. 14. Deus. A concepção do divino para o espiritualista universalista apresenta diversidade, e, não raras vezes, sem contornos bem definidos. Isto porque uma boa e abrangente definição para Deus é algo bastante difícil, pois o que é finito, o ser humano, não pode assimilar o infinito. Talvez um aspecto comum à maioria dos universalistas é que a ideia de Deus é bem menos antropomorfizada do que em grande parte das religiões tradicionais. Assim, o universalista não constrói uma concepção de Deus à imagem e semelhança do próprio ser humano. Deus transcende as características humanas, abrangendo tanto aspectos pessoais como impessoais. Há casos mais extremos de universalistas que creem na inexistência de uma inteligência individualizada e centralizadora, Deus. Assim, facilmente se nota que a diversidade de concepções é grande. Portanto, as denominações quanto ao divino, entre espiritualistas universalistas, é bastante extensa e deixamos aqui alguns exemplos: o incognoscível, o todo, o infinito, a inteligência cósmica, a inteligência suprema, a força suprema, o inominável, a harmonia universal, o universo, o grande espírito, Deus. 15. Estudo. Considerando duas vertentes principais, o estudo do mundo exterior e do mundo interno, ambas são relevantes para o universalista. Enquanto o religioso tradicional nem sempre foca o seu interior, o espiritualista universalista dá muita importância ao conhece-te a ti mesmo. E para isso, o universalista geralmente busca acesso a práticas ou terapias que promovam o autoconhecimento. 16. Relacionamento sexual. O universalista entende o relacionamento sexual como uma das inúmeras formas de manifestação do amor. Assim, não vê o sexo como uma finalidade em si, mas sim uma das energias que complementa a vida. Em outras palavras, é mais um componente que contribui para a autorrealização e para a harmonia. 17. Alimentação. Necessário alimentar-se com equilíbrio para viver bem a experiência material, e não o contrário, vivendo-se para comer. Esta é uma visão espiritualista universalista, que não abdica do prazer ao fazer uma refeição, mas também prioriza uma boa nutrição. Nesse contexto, será possível uma saúde forte e estável, de modo a se ter bom proveito das oportunidades de aprendizado na vida material. 18. Beleza. A beleza externa pode ser atrativa e inspiradora, mas é relativa e temporária. Então, sob este ponto de vista, o espiritualista universalista entende que mais vale a harmonia no viver, do que o cultivo sistemático da aparência exterior. O universalista, assim, se cuida com moderação, evitando um desleixo desnecessário, e se preocupando mais com seus estados interiores. 19. Dificuldades. As dificuldades que surgem na vida, para quem avalia os fatos de forma mais universalista, são oportunidades de desenvolver novas qualidades, em busca de soluções. Ou seja, o espiritualista universalista não interpreta as dificuldades como obstáculos a serem simplesmente destruídos. 20. Amor. O amor possui uma dimensão pessoal e outra transpessoal, na ótica universalista. O amor pessoal vivencia-se em aspectos variados, como nas relações marido, esposa, pai, filho, avó, neto, dentre outras. Já o amor transpessoal vai além da condição humana restrita, sendo algo mais universal em si, permitindo alguns exemplos como o amor de alguém pela natureza, pela humanidade deste planeta, pela consciência cósmica, etc. O espiritualista universalista procura desenvolver ambas dimensões do amor. 21. Justiça. No entendimento espiritualista universalista, a questão da justiça apresenta-se sob dois aspectos básicos:
A humana e universal. A humana é falível e atua mais no campo pessoal. A universal não falha, transcende ao que é humano, pessoal e permeia tudo. A justiça universal é o atributo da consciência cósmica que mantém a ordem nos mundos manifestados. Assim, por mais que aconteçam fatos que pareçam absurdos ou injustos ou caóticos no nosso planeta, estes são compreendidos como necessários pelo universalista, pois ele sabe que a justiça universal sempre ocorre. As leis da vida simplesmente funcionam, quer entendamos enquanto encarnados ou não, e se manifestam conjuntamente com amor, na sua maior dimensão. 22. Harmonia. Harmonia é um conceito que significa sabedoria alcançada por um ser, que sabe equilibrar os atributos de amor e de justiça, em seus pensamentos, sentimentos e atos. A harmonia é a meta a ser alcançada tanto pelo espiritualista universalista, como por qualquer indivíduo, quer ele saiba, perceba ou não, em seu atual estágio evolutivo. A harmonia é o clima do cosmos, embora talvez não o notemos em grande parte de nossa existência terrena. À medida que expandirmos a própria consciência, num processo lento e gradual, iremos entrando numa faixa mais harmônica. É questão de tempo e de desenvolvimento. Artigo 14. Origens de um espiritualismo universalista. Escrito em 30 de agosto de 2011. Introdução. Embora creiamos que os dias de hoje sejam o período em que o espiritualismo universalista está ganhando alguma força e corpo, neste nosso pequeno planeta, o sentimento universalista já se manifestou entre nós no passado. É claro que foram reflexões e práticas que surgiram de forma mais isolada, considerando o espaço geográfico, o fator tempo e o contexto humano. Portanto, há que se considerar que essas manifestações universalistas tiveram uma maior ou menor intensidade, conforme a cultura de cada época e lugar, deixando de ser plenamente universal. Isto é normal se avaliarmos a atualidade, ainda bastante ortodoxa em vários aspectos. Mas, por que traços religiosos, culturais universalistas surgiram em alguns momentos distantes da história da humanidade? Esta pergunta poderia ser respondida longamente, com o auxílio de vários saberes acadêmicos, como a psicologia, a antropologia, a filosofia etc. Porém nos atrevemos a dar uma resposta mais rápida, embora subjetiva. O universalismo jaz como uma semente no espírito humano. Em uns germina precocemente. Em outros a germinação demora um pouco mais. Em alguns, talvez a grande maioria, a semente universalista germina após longo tempo. Mas, enfim, entendemos que uma compreensão mais integral e universalista da vida seja um caminho que todos encontrarão. É questão de tempo. Bem, mas este artigo fala justamente sobre exemplos de uma germinação precoce universalista, nesta nossa terra, num passado histórico conhecido de nossa civilização. Em especial nos ateremos à questão do espiritualismo universalista, em seus primórdios, apontando traços de seres, grupos que nos precederam, e que possivelmente estão reencarnados entre nós, agora, ou que nos inspiram da dimensão onde vivem. Faremos as citações de caráter universalista, respeitando a ordem cronológica, desde o que é o mais antigo para o mais recente. Desenvolvimento do assunto. Iniciamos com o hinduísmo, cujas raízes estão fincadas na obra chamada Vedas. São 4 coletâneas, onde algumas partes remontam a cerca de 1500 a.C. Especificamente usamos o Bhagavad Gita, que é um dos livros sagrados da sabedoria védica. No canto 9 do referido livro, fala Krishna: eu sou o mesmo para todos os seres, ninguém me é querido ou odioso. Neste trecho fica evidente uma imparcialidade universalista de um ser considerado uma encarnação divina. No canto X, Krishna reafirma a universalidade de sua essência em todos os seres, sem distinção alguma. Eu sou, ó Gudazesa, o espírito entronizado no coração de todas as criaturas. No canto 13, Krishna dá uma orientação clara quanto à unidade da vida,
Monismo, que é um traço marcante do espiritualismo universalista. Vou mostrar-te agora o que se deve conhecer, aquele, através de cujo conhecimento se alcança a imortalidade, o eterno e supremo Brahma, que não é qualificado nem como ser, nem como não ser. Suas mãos e seus pés estão por toda parte à nossa volta, suas cabeças, seus olhos e suas bocas são esses rostos inúmeros que vemos por toda parte, seus ouvidos estão em toda parte. Incomensurável, ele preenche e envolve todo o universo. Ele é o ser universal e nele vivemos. E mais à frente, no mesmo canto 13, Krishna remata com uma concepção típica do espiritualismo universalista, que é o fato de que todos temos uma essência divina. Vê a verdade aquele que percebe o Senhor excelso presente da mesma forma em todas as criaturas, imperecível no seio do perecível. Passemos agora ao budismo, que teve como fundador Siddhartha Gautama, que viveu entre 560 e 480 a.C. Mesmo considerando suas diversas correntes, de uma forma geral o budismo permite espaço para outros cultos e sentimentos religiosos, sendo isto um forte motivo pelo qual o movimento budista teve ampla aceitação na Ásia. Este aspecto de tolerância é caro ao espiritualismo universalista. Segundo estudiosos, a diversidade religiosa não é considerada uma fraqueza. Muitos budistas diriam até que o oposto é que é verdade. Quanto ao taoísmo, se baseia no livro chamado Tao Te Ching, cuja tradição aponta como autor Lao Tse, que viveu por volta do século VI a.C. Considerando uma versão do Tao Te Ching, pode-se destacar a seguinte passagem. O manifesto e o manifesto consurgem, o fácil e o difícil confluem, o longo e o curto condizem, o alto e o baixo convergem, o som e a voz concordam, o anverso e o reverso coincidem. Este trecho mostra claramente uma faceta monista da obra, que é um atributo do espiritualismo universalista. Na passagem a seguir, se percebe a questão do autoconhecimento. Um princípio fundamental para o espiritualista universalista: quem conhece o outro é sábio, quem conhece a si mesmo é iluminado. Na sequência, destaca-se mais um trecho com aspecto monista do Tao Te Ching. O grande Tao é transbordante, ele pode à esquerda e à direita, as 10.000 coisas dele dependem para viver, nunca são rejeitadas, completa a obra e não se apropria. Vê-te nutre as 10.000 coisas e não se faz senhor. Então, chegamos ao cristianismo. O Novo Testamento apresenta alguns conteúdos com traços universalistas. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 a 21, se pode ler: não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova. Retende o que é bom. Neste trecho, percebe-se o princípio espiritualista universalista da flexibilidade, onde não se despreza nada, avaliando-se tudo o que chega até si, e discernindo-se o que é positivo, de forma a obter expansão consciencial. Já na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, se nota: porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Esta passagem demonstra mais um princípio espiritualista universalista, que é o de que o conteúdo é mais importante que a forma. Além disso, esta citação de Paulo deixa evidente que espiritualidade é a vivência, outro aspecto universalista primordial. Em Lucas, no capítulo 10, versículos 30 a 37, também há uma passagem relevante. Se trata de Jesus contando uma parábola, em que um samaritano, as pessoas da região de Samaria eram desprezadas pelos judeus, teve a melhor atitude perante um homem que fora roubado e espancado. Desta forma, Jesus mostrou a importância de princípios que são espiritualistas universalistas, como a questão da tolerância, e de que a espiritualidade é a vivência. Por fim, apresentamos aspectos universalistas entre os sufis, por muitos descritos como os místicos do Islã. Idris Shah, através de ótima obra, cita Jalaluddin Rumi, 1207 a 1273,
Examinei a cruz e os cristãos, do princípio ao fim. Ele não estava na cruz. Fui ao templo hindu, ao antigo pagode. Em nenhum havia qualquer sinal dele. Subi aos cumes de Herat e de Kandahar. Olhei. Ele não estava no cume nem no planalto. Resoluto, ascendi ao topo da montanha de Kaf. Lá só havia o lugar do pássaro anca. Fui a Kaaba. Não o vi lá. Indaguei do seu estado a Ibn Sina. Ele estava além dos limites do filósofo Avicena. Contemplei meu próprio coração. E nesse lugar o vi. Não estava em nenhum outro. Segundo Idris Shah, ele que, no original, pode ser tanto ele quanto ela, é a verdadeira realidade. Bem, este texto de Rumi é visivelmente universalista, já que demonstra que espiritualidade é vivência, ou seja, espiritualidade é mais do que pertencer a uma determinada religião ou cultura. Também é destacável uma citação sufi que consta no livro A Fala dos Sábios de Zan Kaiser, apontada por Idris Shah: estou no pagão, adoro perante o altar do judeu, sou o ídolo do Yemenita, o verdadeiro templo do adorador do fogo, o sacerdote do mágico, a realidade espiritual do Brahmani que medita de pernas cruzadas, o pincel e a cor do artista, a personalidade poderosa, suprimida, do escarnecedor de religiões. Não tomamos o lugar dos outros, quando uma chama é atirada na outra, ambas se juntam a ponto de não andarem sós. Arremesse uma tocha numa vela e exclame depois: vejam! Aniquilei a chama da vela. Esta bela citação, mesmo numa análise rápida, permite distinguir pelo menos 3 princípios espiritualistas universalistas inclusos. Um deles é que o conteúdo é mais importante que a forma. Um outro facilmente assinalável é que a verdade possui infinitas faces. E, por fim, nota-se que o princípio do monismo é evidente. Palavras finais. Bem, esperamos que este artigo tenha lançado um pouco de luz sobre os primórdios do espiritualismo universalista. E voltando a considerar que o universalismo é como uma semente que dorme na alma de cada ser, desejamos que este texto possa ser como a água necessária para tornar menos árido o solo espiritual, permitindo boa germinação. Mais cedo ou mais tarde, a humanidade que se desenvolve neste nosso planeta há de compreender e praticar o que consideramos princípios fundamentais para um espiritualismo universalista. 1. A verdade possui infinitas faces. 2. Humildade. 3. Fazer ao próximo o que gostaria de receber. 4. Autorrealização/harmonia. 5. O conteúdo é mais importante que a forma. 6. Tolerância. 7. Flexibilidade. 8. Predominância do monismo. 9. Espiritualidade é vivência. E 10. Autoconhecimento. Artigo 15. Umbanda e Espiritualismo Universalista. Escrito em 28 de setembro de 2011. Introdução. A Umbanda é uma religião brasileira, que reflete o próprio país em suas origens e quanto à formação de uma identidade nacional. Há elementos facilmente perceptíveis, na Umbanda, da cultura religiosa dos povos que constituem o Brasil, estendendo-se desde os indígenas que aqui habitavam antes da chegada de Cabral, passando pelos europeus colonizadores, e chegando aos africanos, que para cá vieram originalmente como escravos. Assim, tanto nos primórdios do Estado brasileiro, como na formação da cultura nacional e também no surgimento da Umbanda, a diversidade é a base. E esta diversidade, em todos os sentidos, é propícia à constituição de uma mentalidade mais universalista, embora seja patente a natural resistência humana às mudanças de paradigmas. Hoje, no cenário nacional, sem dúvida a Umbanda é uma força significativa que impulsiona o movimento espiritualista universalista. Desta forma, neste artigo, falaremos um pouco sobre a corrente astral da Umbanda e sua conexão com o espiritualismo universalista. Pilares da Umbanda. Entendemos ser importante mencionar, neste momento, o que compreendemos como pilares de sustentação da Umbanda, enquanto religião atuante. É claro que considerando somente os 3 aspectos que iremos apontar, não deixa de haver, em certo nível,
uma redução do que é a Umbanda. Mas, ainda assim os assinalaremos, pois são pilares bastante relevantes para o bom funcionamento das sessões umbandistas. Inicialmente, destacamos as entidades espirituais que formam a egrégora da Umbanda, ou seja, os chamados guias e trabalhadores auxiliares. Todos esses espíritos, obviamente, são parte fundamental da corrente astral da Umbanda, que se manifesta, no plano terreno, através de seus médiuns. Estes, os médiuns, por extensão natural, também compõem a egrégora umbandista. Portanto, se tem como parte fundamental do primeiro pilar dessa religião brasileira as entidades espirituais, que apresentam-se nas sessões de forma bastante diversificada. Por exemplo, podemos citar as manifestações no estilo de Preto Velho, refletindo a sabedoria que os escravos adquiriram, após encarnações difíceis de trabalho e burilamento em terras brasileiras. Também podemos destacar as manifestações mediúnicas no estilo caboclo, onde o guia, mentor apresenta-se como índio, trazendo suas orientações e experiências particulares, associando-as, frequentemente, ao uso de ervas com fins específicos. Portanto, considerando os pretos velhos, caboclos e outras formas típicas de manifestação na Umbanda, nota-se que esta diversidade de entidades comunicantes é universalista em si, consistindo num segundo pilar desta nossa legítima religião. A partir desse entendimento, chegamos ao que consideramos um terceiro pilar umbandista, que é a identificação de boa parcela da população espiritualista com um ou mais estilos de manifestação das entidades. Ou seja, esta identificação é um pilar de caráter psicológico, já que os adeptos e simpatizantes da Umbanda acabam por se verem refletidos, de certa maneira, nas entidades comunicantes. Portanto, tendo-se em mente estes três pilares que ajudam a sustentar os cultos umbandistas, nas suas diversas variantes, podemos afirmar que a Umbanda é uma religião de integração, pois abarca uma série de culturas e matizes de espiritualidade. Em outras palavras, a Umbanda essencialmente é universalista. Mas, como este artigo pode comprovar o universalismo desta religião, aos que nunca puderam frequentar, conhecer sessões umbandistas. Bem, isto não é tarefa trivial, mas compreendamos que os chamados pontos cantados podem trazer mais evidências de que a Umbanda é primordialmente universalista. Os pontos cantados. Os pontos cantados são cânticos entoados nas sessões umbandistas com algumas funções, dentre as quais assinalamos a melhoria de concentração dos médiuns nos trabalhos, a facilitação do transe mediúnico e a invocação de determinada corrente espiritual. As letras dos pontos cantados podem revelar a diversidade, universalismo que pertence à Umbanda. É isto que vamos examinar agora, através de alguns exemplos. Primeiro ponto. Caboclo da Mata trabalha com São Cipriano e Jacó. Caboclo da Mata trabalha com São Cipriano e Jacó. Trabalha com a chuva e o vento. Trabalha com a lua e o sol. Comentário. Este cântico integra o indígena Caboclo da Mata, a uma referência do catolicismo São Cipriano, bem como a uma figura do judaísmo, Jacó, que foi o terceiro patriarca da Bíblia. É destacável, também, que há indicações diretas do uso de elementos da natureza, como a chuva e o vento, o que revela uma conexão ao xamanismo. Segundo ponto. No mar, ele é remador. Na mata, ele é caçador. No mar, ele é remador. Na mata, ele é caçador. Quem ele é? Quem ele é? Ele é o Birajara de Jesus de Nazaré. Comentário. Neste ponto cantado, encontra-se uma clara menção de vínculo de uma entidade indígena, o Birajara, a Jesus de Nazaré, figura central do cristianismo, que abarca as modalidades de catolicismo e as diversas correntes protestantes. Terceiro ponto. Eu vi um clarão na mata. Eu pensava que era dia. Eu vi um clarão na mata. Eu pensava que era dia. Ó, com acento circunflexo eram as almas.
Ó com acento circunflexo eram as almas. Ó com acento circunflexo eram as almas do Rosário de Maria. Comentário: neste cântico há três referências distintas. Quando se fala em mata, obviamente é possível assinalar o campo vibratório do elemento indígena. Quando se aponta as almas, nos cultos umbandistas, está se referindo à chamada linha das almas, que é constituída principalmente pelos pretos velhos à cultura, elemento africano. Já o termo almas do Rosário de Maria é uma menção ao fato dos escravos, na época do Brasil colonial, terem assimilado o catolicismo vigente. Quarto ponto. A balança do céu tem um peso fiel. Quem pesa esta balança é Deus e Miguel. Comentário: este ponto cantado mostra que a Umbanda tem, como referências importantes, o judaísmo e o cristianismo como um todo, pois cita a figura de Miguel, o arcanjo. O mundo angélico, com todas as suas hierarquias e poderes, está fundamentado no judaísmo, que emprestou esta visão às diversas correntes cristãs e também ao islamismo. No Alcorão, o anjo Gabriel é figura proeminente. Quinto ponto. Noé. Noé. Noé, a barca vem. Noé. Noé. Noé, a barca vem. Carregada de caboclos, Oxóssi e mais ninguém. Comentário: este cântico mostra, mais uma vez, que a Umbanda busca elementos no judaísmo, que constam na Bíblia, neste caso a história de Noé e sua embarcação. Este ponto cantado insere a figura dos caboclos, corrente espiritual formada basicamente por indígenas, que são alocados na dimensão vibratória de Oxóssi, orixá africano que simboliza o caçador, o senhor da floresta e a fartura. Sexto ponto. Estrela que ilumina o firmamento, clareia o mundo porque é a ordem de Zambi. Estrela vai buscar seu pena verde na Ruanda, dizendo a ele que aqui é a sua banda. Comentário: neste cântico assinala-se Zambi, que é o Deus Supremo nos candomblés de nação Angola. Constata-se outro elemento africano, a palavra Ruanda, que, dentre os significados atribuídos, pode-se destacar como céu ou como mundo espiritual dos orixás e entidades associadas. O ponto cantado ainda agrega um elemento indígena, o caboclo pena verde, integrando aspectos diferenciados da espiritualidade. Sétimo ponto. Bate forte o tambor. Nagô. Nagô. Viva Deus e Nossa Senhora. Nagô. Nagô. Comentário: neste ponto cantado há uma referência direta ao grupo Nagô, que eram os negros escravizados que falavam Yorubá. Além do elemento africano, menciona-se Nossa Senhora, catolicismo, demonstrando-se a fusão de culturas na Umbanda. Oitavo ponto. Dê uma volta ao mundo, outra no mundo de Deus. Dê uma volta ao mundo, outra no mundo de Deus. Que hora tão sublime, que o indiano desceu. Comentário: este cântico mostra que a Umbanda, na questão de sua diversidade, universalismo, vai além dos três grandes grupos formadores da cultura brasileira, europeus, africanos e indígenas, pois, aqui, claramente se tem uma louvação ao chamado povo do Oriente, na figura do indiano que, em certos centros umbandistas, incorpora em determinados médiuns. Nono ponto. O Oriente é uma terra quente, aonde nasce o sol. O Oriente é uma terra quente, aonde nasce o sol. É do Oriente. É no romper da aurora. É na mesa de Umbanda, que vovó Catarina chora. Comentário: neste ponto cantado, integra-se a dimensão espiritual do Oriente com a corrente vibratória dos pretos velhos, através da entidade vovó Catarina. E quando se fala da mesa de Umbanda, é porque alude-se à forma de trabalho kardecista espiritismo, cujas atividades comumente ocorrem com os médiuns sentados a uma mesa. Na Umbanda típica, os trabalhos se dão num amplo espaço denominado terreiro, onde os médiuns atuam de pé. Porém, há centros umbandistas que também têm atividades semelhantes ao espiritismo, trabalhando-se à mesa,
e dando oportunidade ao desenvolvimento de estudos do Evangelho e sobre mediunidade no geral. Palavras finais. Com tudo que foi apresentado, não é difícil concluir que a Umbanda é um efetivo exemplo de integração entre religiões, visões da espiritualidade. No entanto, isto não significa que todos os umbandistas são, de fato, universalistas, pois em qualquer religião há indivíduos exclusivistas, sectaristas. No entanto, pelo que foi exposto, evidencia-se que a Umbanda é um terreno fértil para o bom exercício do espiritualismo universalista. Artigo 16. Espiritismo e Espiritualismo Universalista. Escrito em 20 de outubro de 2011. Introdução. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, apresenta traços expressivos de universalismo nas suas origens, embora o contexto de sua codificação tenha se ambientando na França do século XIX, onde predominava o catolicismo. Desde esta época, até os dias de hoje, o Espiritismo floresceu com maior intensidade no Brasil. Avaliando-se, ainda que de uma forma um tanto genérica, o comportamento dos espíritas brasileiros, pode-se afirmar que uma parcela significativa desta população não possui a visão universalista que Kardec e os espíritos comunicantes imprimiram na codificação. Em outras palavras, há muitos espíritas com sentimentos e ações preconceituosas, sectaristas com relação a outras religiões ou abordagens espiritualistas. Desta forma, este artigo foi elaborado com a intenção de demonstrar, embora brevemente, que o universalismo está nos fundamentos do Espiritismo. Desenvolvimento do assunto. Principalmente, utilizaremos algumas obras da codificação espírita, citando e comentando trechos que apresentem traços nítidos de universalismo. Para isso, destacamos que respeitaremos a ordem cronológica de surgimento dos livros, desde o mais antigo para o mais recente. Em O Livro dos Espíritos, que veio a lume em 1857, há várias passagens relevantes. Numa delas, no capítulo da pluralidade das existências, pode-se ler o seguinte comentário de Kardec: todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la. Neste trecho, portanto, há um caráter universalista explícito, ou seja, não há privilégios da divindade para com qualquer grupo cultural, religioso em específico. Na segunda parte da obra, capítulo 4, Kardec comenta que assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Este trecho afirma o aspecto universal da justiça divina, e a ausência de qualquer imunidade especial. Na terceira parte do livro, capítulo I, uma das respostas dos espíritos contém a frase: a lei de Deus é a mesma para todos, confirmando o aspecto de universalidade já colocado. No capítulo da perfeição moral, há a pergunta 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Que é respondida da seguinte forma: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Esta resposta consiste num dos princípios fundamentais do espiritualismo universalista, que é a questão do autoconhecimento. Em O Livro dos Médiuns, que data de 1861, no capítulo intitulado do Método, é destacável que o Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita a todas as crenças. Este trecho está em perfeita consonância com mais um princípio essencial do espiritualismo universalista, que é o da tolerância. Em outra obra kardeciana, O Espiritismo em sua expressão mais simples, consta que a própria doutrina que os espíritos ensinam hoje não tem nada de novo. É encontrada em fragmentos na maior parte dos filósofos da Índia, do Egito e da Grécia. Ou seja, aqui há mais uma conexão entre o espiritismo e o espiritualismo universalista, pois este último tem como princípio que a verdade possui infinitas faces, isto é, ela está em todas as religiões, culturas, ainda que parcialmente. Já o Evangelho segundo o Espiritismo,
que surgiu em 1864, no capítulo Não Vim Destruir a Lei, é possível ler: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Este parágrafo demonstra os princípios universalistas da flexibilidade e da tolerância, em direção a um certo nível de monismo, que é outro fundamento do espiritualismo universalista. Na mesma obra, no capítulo A Fé Transporta Montanhas, está escrito: diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, de onde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem, o que ainda é mais certo, se impõe. Neste trecho, é possível notar o princípio da tolerância, muito caro ao espiritualismo universalista, e que também está expresso no texto seguinte, do capítulo Buscai e achareis: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa, não anatematizeis os que não pensem como vós, acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. No livro A Gênese, apresentado ao público em 1868, capítulo I, está registrado: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Esta afirmativa representa muito bem o princípio universalista da flexibilidade. No mesmo capítulo, há outro trecho bastante relevante: todas as religiões tiveram seus reveladores e estes, embora longe estivessem de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam e aos quais eram relativamente superiores. Apesar dos erros das suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos e, por isso mesmo, de semear os germens do progresso. É, pois, injusto se lhes lance anátema em nome da ortodoxia, porque dia virá em que todas as crenças tão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre um mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos. Este texto aponta mais um princípio do espiritualismo universalista, que assinala que o conteúdo é mais importante que a forma. Um outro facilmente perceptível é o princípio do monismo. Palavras finais. Finalizando este artigo, deixamos em destaque parte do discurso O Espiritismo é uma Religião? De Allan Kardec, publicado originalmente na Revista Espírita de dezembro de 1868. Submeter todas as crenças ao controle do livre exame e da razão e nada aceitar pela fé cega, respeitar todas as crenças, por mais irracionais que nos pareçam, e não violentar a consciência de ninguém, ver enfim nas descobertas da ciência a revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus. Eis o credo, a religião do Espiritismo, religião que pode conciliar com todos os cultos, isto é, com todas as maneiras de adorar a Deus. Assinalamos o trecho acima, no intuito de demonstrar que Kardec detinha fortes traços de universalismo em sua personalidade, e que ele, juntamente com a egrégora espiritual que lhe deu sustentação, imprimiram aspectos claramente universalistas ao Espiritismo. Assim, embora ainda existam muitos espíritas que pensam e agem de forma um tanto sectarista, é inegável que o Espiritismo,
Na forma como foi concebido originalmente, tem muitos pontos em comum com o espiritualismo universalista. Considerações finais sobre o livro. Caros amigos leitores, que nos acompanharam até aqui, esperamos que esta jornada tenha sido agradável e produtiva. No entanto, ainda cabem algumas breves considerações, que basicamente se referem à questão do espiritualismo universalista.